Crenças e Karmas, do livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Toda e qualquer cultura ou civilização desenvolveu um sistema religioso, mas após o advento das ciências humanas, os filósofos se dividiram quanto a explicar a religião e seus fenômenos. Temos exemplos. Nietzsche, Marx, Kant manifestaram-se aversos contrários à ideia da religião e à existência de uma realidade transcendente. Já Émile Durkheim e Mircea Eliade buscaram entender a religião de forma mais objetiva, procurando o significado e o funcionamento de noções como o sagrado, o profano, o mito, imagens, crenças e símbolos religiosos. Então, nós temos uma ideia mais clara de que as crenças são pensamentos que se acredita serem verdadeiros ou seguros. Certeza, confiança, segurança. Enquanto que karmas revela exatamente o princípio da causalidade. Então, nós, a partir deste pequeno introdutório, podemos chegar a comentar que Hamed, nesse livro, recolhendo trechos do Evangelho, busca esclarecer a necessidade de renovação de atitudes sob inspiração de Jesus Cristo. Em verdade, ele quer contribuir para que possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas. Ele não quer desrespeitar ninguém, não quer desrespeitar a natureza íntima de ninguém, ditando ou afirmando quais as atitudes devem ter cada um de nós. Então, utilizando esses trechos, ele ressalta interessante situação que tomamos conhecimento de que a psique humana é a fonte da causa real dos sofrimentos e, diante das dificuldades de perceber e aceitar a realidade, nós construímos esconderijos psicológicos como método de defesa e fuga para não assumirmos as responsabilidades. Então, o Hamed, com este livro, conduz-nos a fazer um exercício para o nosso reajustamento gradativo às leis divinas e à obediência dos desígnios do Pai. O Mestre Jesus é mérito conhecedor da psique humana. Ele sabia e sabe das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos para camuflar nossas predisposições. Ele sabia, por exemplo, da usura de Zaqueu, dos gênios do mal que acompanhavam Madalena, sabiam da vaidade de Nicodemos, da fraqueza de Pedro, das dúvidas de Tomé e das sombras de Judas. Então, Hamed, inicialmente, ao citar esse capítulo do Evangelho, ele toma exatamente o capítulo 5. O capítulo 5, que é o maior capítulo do próprio Evangelho. Nos 4 primeiros, não vim derrogar a lei, o meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nesses 4 primeiros capítulos, nada ou quase nada trata
a nosso respeito. Entretanto, no capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos tomar conhecimento das causas reais dos conflitos, das dores, dos encontros e desencontros de hoje e, evidentemente, mostrar-nos a origem dos fatos. Hamed tomou especificamente o item 4 do capítulo 5, no qual nós podemos ler: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim. Num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, ele acha menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, acusar a providências. É muito espantoso verificarmos que alguns irmãos, ao conhecer o Evangelho, ao ler o Evangelho, ficam muito espantados em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação. É claro que esses irmãos precisam conhecer que todos os problemas derivam de uma causa. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Primeiro, umas têm origem na presente existência. São as causas atuais das aflições, consequências do nosso caráter. E outras têm causas em vivências anteriores, as causas anteriores das aflições. E todas elas incursas na lei de causa e efeito. Muitas vezes são provas que o próprio indivíduo escolheu, são expiações compulsórias que cada um tem de passar. Porque os problemas humanos são decorrentes de três princípios básicos. Decorrente das impressões grosseiras do ego, decorrente da natureza psicológica, onde estão incertas as heranças reencarnacionistas, e decorrente do inseguro interrelacionamento pessoal. As impressões grosseiras do ego nos levam a ter o sentimento de posse. Devido às necessidades indispensáveis à sobrevivência, o ser humano desenvolve o apego e exterioriza o sentimento de posse. Enquanto que os problemas de natureza psicológica desaguam em cada um sob a forma de fenômenos patológicos. E, finalmente, o inseguro interrelacionamento é oriundo das imperfeições da nossa alma. E cada problema merece um tipo de atenção, um tipo de cuidado para que a gente encontre a sua solução. Cada problema merece um tipo de atenção. E é lógico que, não raro, os problemas enraizam-se nos tecidos e na malha delicada do psiquismo. Não raro, porque o problema humano maior e mais urgente para ser equacionado é o da própria criatura. É necessário um amadurecimento psicológico. Muitas vezes, o ego nos prepara armadilhas. Geralmente, o ego estabelece a culpa no outro. Ninguém assume os seus próprios erros. O ego estabelece um complexo de superioridade. A pessoa passa a se sentir vítima, a se sentir perseguido. Não,
Eu não fiz, eu não sou capaz de fazer isso. O ego estabelece e compõe a consciência de culpa. E daí vem o verniz das lamentações. Ai, se eu soubesse. Se eu soubesse, faria tudo diferente e aproveitaria melhor. Então, tudo isso decorre da falta de maturidade, que por sua vez cria mecanismos de fuga das consequências. E o irmão Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos afirma que por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. E Emmanuel, nos afirmando isso, leva-nos a uma definição sobre a mentalidade de cada um. Mentalidade é a capacidade intelectual, conjunto de manifestações de ordem mental, são as nossas crenças, hábitos, maneira de pensar, disposições psíquicas. Então a mentalidade é formada por nossas crenças e, por vezes, por nossas crendices, quando nós assumimos, absorvemos muitas superstições. Então aquilo em que acreditamos, as nossas experiências do passado, o que vivenciamos, vimos e ouvimos, e que tomamos como verdade. Pensamentos ou ideias. Mas, muitas vezes, nem sempre temos consciência dessas crenças. E fica claro que a gente tem crenças, conhecimentos para chegarmos à verdade. Porque tudo está registrado no corpo espiritual e contido nos arquivos do nosso inconsciente. Consequência do nosso modo de agir e de pensar ao longo das nossas existências. Não tenho dúvida. Toda a programação existencial começa no pensamento. Logo, o que acontece em nossa vida é produto de nossas crenças e pensamentos que se materializam. Meus irmãos, a partícula do pensamento é uma força viva e poderosa, é a partícula atômica. A inteligência que a mobiliza lhe dá força e natureza, para o bem e para o mal, vivificador ou mortífero, doce ou amargo. Todas as obras humanas constituem resultado do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o belo e o feio, vieram antes de tudo, na nossa fonte mental. Então, o que é o karma? Segundo essa definição de Michel Lama, karma é a palavra do sânscrito que significa ação. Karma não é o mesmo que destino, mas as ações que fazemos e o resultado dessas ações. Refletir sobre o karma nos faz ter mais responsabilidade sobre cada uma de nossas ações, palavras, pensamentos e decisões. Certas ideias sobre o karma, conforme Hamed, não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-nos a interpretações distorcidas e irreais sobre a lei divina. O karma, em verdade, representa a conta do destino criada por nós mesmos. Karma, na realidade, designa causa e efeito, créditos e débitos perante a contabilidade da justiça divina. Porque as nossas ações, ou seja, os nossos karmas, são positivos ou negativos, em conformidade com o que fizemos e segundo as nossas convicções e valores pessoais.
Então há um fluxo-refluxo, uma sucessão de acontecimentos. Em cada nova existência, tudo está guardado em nossa mente. A nossa mente guarda em germes os acontecimentos, agradáveis e desagradáveis, que poderão nos surpreender amanhã. Porque Deus não julga os atos pessoais, mas Ele, na sua sabedoria infinita, criou leis perfeitas que dirigem o universo. E dentro dessas leis, nos deu o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio e devemos admitir que a vida dá chances iguais para todos. Então, se dá chances iguais para todos, subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um decorre da própria conduta, que pode significar abreviação liberada, abreviada, ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Porque de tudo se pedirá conta no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça. Então, se não há progresso sem justiça, certamente que cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho, conforme nos informa o ministro Sânzio no livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. Então, na consciência humana, a razão, a vontade, o conhecimento e o discernimento entram na função das forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Então, muitas vezes, erramos. Muitas vezes, pensamos de forma negativa. E a irmã Marta do Espírito Santo, ela nos diz que, indubitavelmente, somos condutores de nossas vidas. A vida responde de acordo com o que pensamos. Temos muitos exemplos na história. Os cavaleiros templários, as promessas absurdas, as barganhas que se fazem, porque, em verdade, o corpo reflete os nossos pensamentos, as nossas crenças. Pensamos de forma negativa e, muitas vezes, chegamos a afirmar: não posso mudar o meu karma, tenho é que sofrer. Mas, assim, são os nossos atos e atitudes, os nossos karmas, que detonamos de encarnação a encarnação, recebendo como consequência as reações decorrentes da nossa liberdade de pensar e da nossa liberdade de agir. Então é necessário uma autoavaliação e uma tomada de consciência espiritual para sairmos da roda kármica. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que modelamos a alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, meus irmãos, Jesus afirmou
que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: o amor cobre uma multidão de pecados. Então a pergunta fica para todos nós: por que não mudamos o nosso karma? Por que não mudamos as nossas atitudes? Certo? Então, nada de fuga, nada de esconderijo. Joana nos diz que a aceitação consciente e tácita desses acontecimentos é a atitude mais correta que deve ser tomada, de modo a facilitar, de modo a modificar o comportamento, ajudando o ser no seu crescimento espiritual. De outro modo, André Luiz nos diz que temos que aceitar as dificuldades com paciência, procurando guardar as lições de que se faça portador. Porque, em verdade, não existem soluções mágicas para resolver as dificuldades. Não existem soluções mágicas para resolver os problemas. Conquistas e prejuízos de cada experiência se refletem no ciclo seguinte, dentro dos ciclos da evolução. Então, nós não podemos exigir da espiritualidade a solução de problemas inerentes à nossa condição de aluno. Então, diante do problema, o que nós temos que fazer é conhecer o problema, analisar o problema, compreender o problema e aceitar o problema. Essa é exatamente a metodologia da ciência espírita. Nós teremos que, utilizando essa metodologia, adotar medidas que tragam não uma mera satisfação de caprichos e desejos, mas um legítimo bem-estar. Então, a autoaceitação não implica a ausência de vontade, não implica a ausência de vontade para mudanças interiores e para a conquista de virtudes. A autoaceitação não significa tornar-se apático, ser um frouxo. A autoaceitação é aceitar e exercitar a fé, é expandir a consciência para encontrar respostas, soluções, alívios. Precisamos entender que a consciência é a entidade causal que dá significado à vida. Então, a autoaceitação é um ato de força interior. Acompanha simplesmente a sabedoria e a humildade que nos impulsiona para a luta. Claro que muitas vezes a gente tem interpretações distorcidas a respeito do conceito de karma e do destino. Acreditar que quanto mais se sofre, melhor. Confundir resignação com acomodação. Em nome da vaidade e orgulho inconscientes, se orgulhar do próprio sofrimento. Usar o conceito de karma para justificar seus problemas e, dessa forma, se eximindo da necessidade de buscar soluções. Julgar os irmãos sofredores na crença de que sofrem porque fizeram algo para merecê-lo. Muito pelo contrário. Aquele que muito amou será perdoado, não aquele que muito sofreu. Na realidade, o Espiritismo nos traz esclarecimentos de que o sofrimento representa a forma pela qual nos reequilibramos perante a harmonia divina. Essa harmonia divina, essa doutrina espírita, é baseada totalmente na lei do amor. Então, a resignação tem o poder de anular o impacto dos sofrimentos. Então, voltando aqui, nós podemos
diante da metodologia da ciência espírita, dizer que a autoaceitação não implica a ausência de vontade. Infelizmente, algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Mas o irmão Emmanuel nos faz ver que a severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio em que se manifesta. Ora, meus irmãos, educação é o único caminho. É o único caminho para a transformação. E certamente que o Espiritismo, ao nos esclarecer sobre o sofrimento, ele diz que as nossas infrações resultam, como consequência inevitável, o nosso desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio se dá através da dor, único instrumento capaz de nos reajustar às leis divinas. A vida humana, ela exige esforço, sacrifício e determinação. Então é da lei de causa e efeito que tudo que fizermos de errado deve ser reparado. Então aí vem aquele ciclo. Primeiro o remorso. O remorso em nossa consciência mostra nossas falhas. Assumimos o erro. Depois o arrependimento. O arrependimento nos faz mais humildes, mais obedientes a Deus, para a seguir vir a reparação, o trabalho de reparação. Porque arrependimento sem o trabalho de reparação praticamente não tem valor. E assim, remorso e arrependimento fecham um ciclo de uma determinada dor e sofrimento. Então, o irmão Hamed nos pede para que repensemos. Repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. É preciso serenidade e paciência. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. E a eficiência não se harmoniza com a pressa, porque a solução está dentro de nós mesmos. É mudança de atitudes. Na nossa jornada espiritual, a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. Por isso devemos persistir e seguir. Seguir desassombradamente. Esperar e alcançar. Porque esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar. Triunfar definitivamente. Então, meus irmãos, não existe nada no mundo que não possa transformar-se. Nada. Nada que não possa ser motivo de respeitável trabalho, alegria e santificação. Então, é evidente que na jornada espiritual, a luta é o meio e o aprimoramento é o fim. Devemos seguir desassombradamente, aprendendo, lutando, trabalhando e servindo, paciente e humildemente, na construção do bem. Então, transformar ações amando é alterar o karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas. O êxito seguro é daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. E a nossa irmã Maria Dolores nos afirma que quanto mais serve e mais perdoa, é aquele que se renova,
vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Vamos seguir, irmão. Vamos seguir acompanhando os passos de Jesus e pedindo a Ele que, através dos seus mensageiros, dos nossos guardiões, nos inspire a vontade de imprimir em nossa alma o Teu Evangelho e a prosseguir na vida, estudando as Tuas lições e aprendendo-as na prática de cada dia. Muita paz, muito obrigado. Deus seja louvado.